Bem-vindos a mais um Histórias que Curam. Às vezes a gente escuta histórias aqui que trazem curas a partir de uma superação de quem está contando essa história. E às vezes a gente escuta histórias que ainda não chegaram a uma cura, porque ainda estão doendo muito, provocando muito sofrimento. Mas são histórias aqui contadas para que nós, como sociedade, busquemos uma cura a problemas que ainda existem. E problemas sérios, seríssimos, como o feminicídio. É sobre isso que a gente vai falar na história de hoje. Você estava me contando que você morava numa cidade na divisa da Bahia com o Espírito Santo, certo? Com Minas Gerais. Com Minas. E aí você se separou do pai das suas duas filhas, Ana Clara e Ana Luísa, e foi morar em Vitória da Conquista. E aí, nessa época, sua filha mais velha, a Ana Luísa, namorava já, com quem ela já tinha 15 anos. Ela tinha começado um relacionamento, tinha pouco tempo. Quando ela começou o namoro, ali ia fazer 15 anos, quando ela começou o namoro. E esse namoro durou quanto tempo? Durou por volta de 9 anos, quase 10. E aí, ela fez faculdade nesse tempo? Fez faculdade nesse tempo. E por que você está falando tudo no passado? O que aconteceu com ela? Porque a minha filha, ela foi vítima de feminicídio o ano passado. Como foi isso que aconteceu? Quando ela foi embora para Divisa Alegre, o namoro dela, um namoro de 9 anos, a distância fez com que desgastasse, eu acho. O cansaço fez com que ela não quisesse vir tantas vezes para cá encontrar com o namorado. Ele não compreendia o que estava se passando, talvez achasse que ela não tinha interesse mais. E aí desgastou. E o namoro acabou. Quando foi no mês de julho, final de julho de 2019, ela conheceu a Mauri. A Mauri, ele é oficial da Polícia Militar da Bahia. Na ocasião, ele trabalhava em Botirama, bem longe, 400 quilômetros daqui. Ele namorou com ela de 2019 até 2021, 2 de janeiro de 2021. Eles tiveram um relacionamento de 5 meses. Nesse período, ele a agrediu por 2 vezes. Agrediu fisicamente? Fisicamente, porém, assim, não que bateu, não que espancou, mas em discussões, ele machucou a mão dela. Ele machucou e eu não sabia, assim, ela me ligou na primeira vez, me disse que eu fosse buscá-la para ela vir ao médico, porque ela machucou a mão numa discussão com ele, que ela não aguentava passar a marcha do carro. Eu fui buscá-la. E ele veio perseguindo o meu carro de lá até aqui. E aí, no fim das contas, chegando aqui em Conquista, ele a convenceu de levá-la ao hospital. E quando ele a convenceu de levá-la para o hospital, ao invés de você levá-la para o hospital, como é que você se sentiu, Keila? Hoje é difícil de te falar como eu me senti, porque naquela ocasião eu não vi nada de mal. Naquela ocasião eu via assim, que ele errou e que ele queria se corrigir. Aí hoje, se você me pergunta, eu sei que é um indício muito nítido, muito claro de um abusador psicológico e de uma agressão psicológica, uma agressão física. Uma das características muito fortes daquela pessoa que está cometendo um abuso contra uma mulher. Então hoje eu sei o que significa, naquele tempo eu não sabia. Nisso, em 2020, quando ela terminou com ele, não quis ele de hipótese nenhuma mais. Não quis saber dele de hipótese nenhuma. E ele começou a cercar todas as pessoas que ele conhecia ela. Ele ia lá no Instagram e procurava amigos dela e mandava mensagens. Ela resolveu voltar com o ex-namorado, aquele de 10 anos atrás. E eles decidiram que iam se casar e compraram um terreno juntos e fizeram a planta da casa. E aí eles, no início, fizeram um pouco escondido, para que ele não visualizasse muita coisa. Daí o Amaury começou a fazer ameaças para o rapaz. Ele fez ameaças na rede social e ele ameaçou ela que ele ia fazer alguma coisa com o rapaz, ia matar o rapaz. Ela, com medo de que ele matasse, ela pegou e falou pro noivo que a psicóloga orientou que ela terminasse aquele relacionamento. Por quê? Ela não estava preparada para um relacionamento naquele momento e ela estava em dúvida, então que ela terminasse. Mas não que a psicóloga tenha feito isso, ela que para proteger a Harrison, ela falou isso, para ele não ir lá procurar satisfação. E aí ela terminou o noivado.
eles não tiveram mais contato. Ela não tinha mais namoro nem com a Aisson, nem com a Mauri. Uhum. E ela tem uns amigos em Belo Horizonte que são de lá, de Divisa Alegre. E ela foi passar o final de semana lá, o feriado de carnaval. Quando ela retornou desse carnaval, o Amaury reaproximou. Ele reaproximou, querendo voltar. Ele tinha conseguido a transferência dele dessa cidade de Botirama para a cidade dele, que é Cândido Sales, na Bahia. E ele reaproximou. E ele reaproximou com uma proposta de uma viagem, que era aniversário dele, e ela amava viajar. Era a paixão dela. E aí ela foi, viajou com ele, era aniversário dele, ela viajou com ele. Quando retornou, ela já retornou meio desanimada, não queria aquele namoro e tal. Na semana que antecedeu o crime, ele teve alguma discussão, não sei o que aconteceu com eles dois, que ele quebrou o celular dela. E aí, no final de semana, ela estava comigo, estava fazendo especialização, e ele, porque quebrou o celular e mandou arrumar, ele pegou um aparelho dele e emprestou para ela. Quando ela abriu esse aparelho, ele deletou tudo do aparelho, mas ele esqueceu uma rede social aberta, só de mulheres. E ela descobriu a senha da rede social dele, era o aniversário dela. Aí ela ficou ali maquinando aquilo e disse: segunda-feira é minha folga, mãe, e eu vou terminar com a Mauri. Ela agiu com ele normalmente, naturalmente. Eles saíram à tarde para caminhar e à noite eles saíram, jantaram. E quando voltou, que chegou a casa, por volta de meia-noite, começou a discussão. Ela disse que, certamente, eu penso que conforme ela tinha planejado, ela falou que não queria ele mais. E deve ter mostrado, porque ela não queria, enfim. E aí começou a discussão. Os vizinhos que falam, porque não são todos, os vizinhos que têm coragem de falar, falam que ouviu uma discussão e que ela dizia: vai embora da minha casa. E ela gritava: vai embora da minha casa, vai embora da minha casa. Às 2h da manhã, ele deu um tiro na cabeça dela e ela morreu. Como é que você ficou sabendo? Eu estava aqui em Conquista, na minha casa, por volta de, não sei a hora, 4h, 5h, não me lembro. Eu e minha filha, minha Ana Clara, meus irmãos chegaram na minha casa. Tocou a interfone, era meu irmão mais novo, mas ele tem muito costume de vir na minha casa em horas. E aí eu abri o portão para ele, ele entrou, minha porta de vidro, assim. Quando eu vi ele, meu sobrinho e meu outro irmão. E meu sobrinho e meu outro irmão nunca tinha ido à minha casa, nessa casa que eu morava. Aí eu pensei: meu pai e minha mãe, né? Covid, eu pensei: aconteceu alguma coisa com meu pai ou com minha mãe. Aí meu sobrinho disse: ia acontecer uma tragédia. Ana morreu. Eu disse: como? Como Ana morreu? Não sei. Eles falaram: não sei. Ela tá lá com a Mauri. A Mauri disse que ela deu um tiro na cabeça, que ela se suicidou. Eu falei: nunca. Ana jamais iria se suicidar. Ana ama a vida. Ela mandou uma mensagem para mim um dia antes. E aí, Clara estava dormindo. Eu abri a porta do quarto naquele impulso. Clara, levanta. Ana morreu. E a gente ficou sem chão desde aquele dia. Eu só queria ver minha filha, mas não me deixaram ver, porque eu entendo, né, que não era algo assim muito bom de se ver. Não tinha. Você não viu? Não. Na hora, não. E aí, depois eu fui pra funerária. O corpo dela tava no fundo de um carro da funerária. Eu queria ver também, eles não deixaram. E eu fiquei ali, passava um filme na minha cabeça do bebê que eu cuidei. Que a gente viaja e que a gente protege o carro todo para que a criança vá protegida. Que eu amamentei por 7 anos, acredite. Que era o bebê mais lindo do mundo, assim, e que eu amava tanto, que nunca teve uma babá, que eu sempre cuidei, que eu levava na faculdade, apesar de morar no fundo da faculdade, eu levava, buscava todo dia. Ok, Keila, e agora, pensando nessa história toda que você me contou, o que você aprendeu com tudo isso? Eu aprendi que minha filha, ela não sabia nada do que ela passava. Ela achava que ela era autossuficiente, que ela era dona da vida dela, E eu também achava isso. Não, a gente não tinha nem noção do risco. E a gente não tem noção do risco que tanta gente está correndo. Mas eu digo assim, que quantas mulheres hoje estão sendo arrastadas vivas dentro de casa, todos os dias. E quantas mulheres se arrastam para sobreviver. A mulher, ela entender, ela reconhecer os sinais do abuso psicológico, sabe? É tipo: essa maquiagem tá muito forte para você. Qual a diferença da agressão física para a agressão psicológica? A agressão física, ela é muito
visível. Tanto para quem está lá fora que vê, quanto para quem sofre a agressão que se vê marcada. E a agressão psicológica, ela é silenciosa. Não tenho como transformar o que aconteceu comigo em algo bom para minha vida. Não vejo. Não consigo sair daquele 23 de março de 2021. Mas eu tenho como transformar isso em algo bom para outras mulheres. Hoje o que eu mais sinto falta é de ouvir a voz dela, porque a gente se falava muito. De repente você vê que vai ficando silêncio.